Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário você está me assistindo, tá? Então, hoje vamos, né, para a nossa aula, certo? Onde vamos trabalhar uma temática muito importante, uma temática introdutória, né? Em que falaremos sobre o Estado, o governo e a sociedade, tá certo? E lembrando que lá dessa aula vai ter um material, um texto base para vocês estudarem, vai ter um texto complementar, uma atividade também, né? Enfim, tá certo? Então, pessoal, vamos, né, aqui ao nosso slide. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá aí, né? Eita, eu voltei aqui, peraí, deixa eu voltar novamente. Pronto, agora vai. Bem, então, pessoal, nessa aula vamos falar sobre o Estado, certo? Componentes de suma importância, né, no estudo, né, quando você fala administração pública brasileira, principalmente essa palavrazinha aqui, né, administração pública, obviamente, né, que esses três fatores aqui, né, esse tripé é de suma importância quando fala do Estado, né, o governo e a sociedade, tá certo? Estado, governo e sociedade. Então, eu vou até aqui também usar essa daqui que é melhor. Pronto. Vamos falar aqui do Estado, governo, né, e a sociedade. Então, sem dúvida, né, falar em administração pública, obrigatoriamente, né, nós temos que trabalhar a definição, né, as características desses três componentes, especialmente, né, o Estado, tá? Especialmente o Estado, beleza? Que é por onde nós vamos, né, começar agora, tá bom? Bom, pessoal, inicialmente, né, o Estado, o governo e a sociedade são, né, com certeza, os principais componentes, né, da história da administração pública, né? É justamente, né, esse tripé, tá, que dá toda a base, né, para a administração pública. Então, é de suma importância, né, como eu falei aqui para vocês, tá, o estudo, né, do Estado. Tá bom? Estamos avançando aqui. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a administração pública, né? Nós vamos teremos uma aula específica, vai ser inclusive a próxima aula, em que vamos falar sobre a evolução histórica da administração pública, né? Especialmente a administração pública brasileira, né? Mais à frente, vamos falar de patrimonialismo, formalismo, né? Enfim, trabalhar também, eu quero trabalhar também com vocês a administração pública gerencial, tá? Ela é uma visão mais, digamos assim, mais moderna, como se fosse uma visão privada da administração, em que o foco maior é justamente na eficiência, né? Na eficiência, na obtenção de bons resultados, na prestação de serviços públicos, né? Porque eu estou fazendo aqui um bacharelado, né, pessoal, na parte de gestão pública, né? E, sem dúvida, quando você trabalha gestão pública, a gente tem que trabalhar, sim, obrigatoriamente, né, a busca por uma eficiência no serviço público, que vai ter como consequência a obtenção de bons resultados. E que resultados seriam esses? É justamente o quê? Ter a satisfação de um serviço público bem prestado à sociedade, né? Seja um serviço de saúde, educação, segurança pública e por aí vai, tá certo? Então, eu acho assim que hoje o grande gargalo da administração pública no Brasil é justamente essa questão da eficiência. Nós temos serviços públicos que são prestados, né, de maneira muito deficitária, né? Transporte público, tem cidade aí que só Deus na causa, né? Nos maiores centros, né, você vai ali em São Paulo, por exemplo, mais ali no centro da cidade, é muito bom, o metrô funciona bem, né, tem as linhas de ônibus, mas você vai mais para opa, espirrando aqui, você vai mais para a periferia, então você já vê que é uma dificuldade maior. Geralmente são localidades em que a densidade de população é muito maior, né?
Então, aí dificulta muito, tá certo? Então, pessoal, nessa aula, né, nós vamos buscar entender a evolução conceitual sobre o Estado, né, nós vamos buscar isso, identificar as diferenças, né, justamente semelhanças entre Estado, governo e sociedade, né, e a importância também, vou falar um pouquinho com vocês, a parte dos partidos políticos, né, quando eu falar aí do governo, tá? Então, pessoal, primeiramente, né, quando fala antiga administração pública, nova administração pública e novo serviço público, né? Isso aí é uma evolução conceitual, tá certo? Então, eu vou aqui pincelar com vocês, né? Vai tá isso também no texto base, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês também, vai estar lá, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, quando a gente fala da antiga, né, administração pública, tá? Antiga administração pública. Nós temos aí como princípios teóricos, né, da antiga administração pública, a gente fala de teoria política e social, né, e fala também dessa teoria política e social intensificada por ciência social, né, ingênua, trata de um modelo de racionalidade que é restrita ao homem administrativo, né, então é a antiga administração pública, o interesse público ele é assim, politicamente definido, né, como expresso em leis, tá? Então, se está na lei, é o interesse público. Então, na antiga administração pública, o que definia o interesse público era justamente o que estava positivado nas normas, né? Isso aí você já consegue perceber que não é bem assim, né? Muitas das vezes a legislação, ela não representa, certo? As necessidades reais da sociedade, tá? Então, por isso que é antiga, né? Não se manteve, né? Isso, né? E a quem os servidores públicos respondem na antiga administração pública, né? Eu tenho aí o quê? Clientes, né? E constituintes, né? Basicamente, nós temos os legisladores, né? Os políticos e a sociedade, de certa forma, é deixada de lado, tá? E qual é o papel do governo aí na antiga administração pública, tá? Estruturar, né, e implementar políticas focando o quê? Um único objetivo político pré-definido, apenas, né? E aí, né, aí tem outras questões também, mecanismos de alcance, né, a busca de programas administrativos executados por meio de órgãos do governo, tá? Sempre o governo ali, né? Os administradores públicos respondem aos políticos eleitos democraticamente na antiga administração pública, tá? Tem uma descrição limitada, né, permitida por oficiais administrativos aí. E as organizações burocráticas, elas são marcadas pela, né, autoridade, né? Então, enfim, então assim, não tem aquela questão, né, daquela aproximação com a sociedade para compreender as suas reais necessidades, né? Então, esse é um grande gargalo da antiga administração pública. E a nova, né? A nova administração pública, também chamada de nova gestão pública. Então já começa a surgir a palavra de gestão, né? Que vem do verbo gerir. Quando você fala de gerir algo, então você vai buscar o quê? Compreender aquilo ali que está nas suas mãos, né? E buscar traçar caminhos, soluções, harmonia, né, no seu trabalho, enfim, então gerir é isso, né? Então já falo que é de nova gestão pública, tá? E aqui, pessoal, a parte principiológica da nova administração pública, nova gestão pública, eu já tenho que a teoria econômica, né? Eu já tenho um diálogo mais sofisticado, que é baseado no quê? Na ciência social positivista. Então, eu vou buscar uma proximidade maior com a sociedade para aí sim positivar, certo? O que aquela sociedade necessita, tá? Então, aqui eu tenho uma racionalidade técnica na nova administração pública e econômica também, né? E aqui eu já tenho o quê? Eu já não falo de homem administrativo, eu já falo de homem econômico, né? Ser humano econômico. Até falar homem, né? É o ser humano econômico. O interesse público aqui, lá na antiga administração, o interesse público é o quê? É definido, né, como expresso em lei. Aqui o interesse público, ele representa o quê? A agregação
dos interesses individuais. Então, aqui por isso que tem essa aproximação maior, né? E quem são? E aqui os servidores públicos respondem aqui, são meros clientes, como era na antiga administração pública? Não. Aqui são os consumidores, né? Os consumidores dos serviços prestados ali pela administração, pelo Estado, né? E qual é o papel do governo aqui na nova administração, né? Aqui, lá, na antiga é o quê? Remar. Né? O governo ele vai remar, ele vai só especificamente estruturar as políticas públicas visando um fim único e pronto, final. Aqui não, na nova administração o governo busca o quê? Guiar, né? Guiar. Ele atua como catalisador, buscando o quê? Liberar as forças do mercado, né? E os mecanismos de alcance, né? Como nós vimos lá na antiga administração, tinha programas administrativos, né, que eram executados por órgãos do governo. Já aqui na nova gestão pública, nova administração pública, nós temos, pessoal, a criação de mecanismos e de estruturas, né, que buscam o quê? Incentivar, certo? Que fomentam, né, a prestação de serviço público com o fim de alcançar objetivos políticos, né, e aí eu tenho aqui na nova gestão pública a atuação de órgãos privados para isso, né? Eu também tenho a atuação de organizações sem fins lucrativos. Isso aí é um ponto também muito importante, tá? A atuação de organizações sem fins lucrativos. Entre as ONGs, de forma geral também, organizações da sociedade civil, tá? Que é muito importante, né? E aqui a nova gestão pública ela é orientada para o mercado, né? Então tem o que? O acúmulo, né, dos interesses pessoais irá, pessoal, resultar o quê? Nos resultados, né, desejados, tá? Por um grupo de cidadãos, tá? No caso aqui eu tenho os consumidores, tá? Os consumidores. Beleza? Aí tem ampla descrição, né? A busca permite o alcance dos objetivos, né? Enfim, a estrutura organizacional envolve o quê? Organizações públicas descentralizadas, né, com controle primário de determinados órgãos públicos, né? Então, na nova gestão pública, eu tenho uma prevalência da descentralização, tá? Já na antiga administração, centralização, ela é centralizada no Estado, tá? Na nova administração, pô, não, eu tenho organizações públicas descentralizadas, né, com o controle primário de determinados órgãos públicos. Então, a atuação do Estado ela vai se reduzir aí, né? Vai se restringir apenas, né, no que for necessário, tá? Em relação ao novo serviço público, né? A parte principiológica aqui, pessoal, eu já tenho o quê? A teoria democrática, né? Já falo de democracia, né? Com várias leis de conhecimento, tá? Já tem um pensamento crítico. Aqui eu já busco uma racionalidade estratégica, né? Com múltiplos, né? Tipos de racionalidade, seja ela política, econômica, né? O interesse público aqui no novo serviço público é resultado de um diálogo, né? Sobre valores compartilhados. E aqui os servidores aqui, né? Públicos respondem. Na antiga administração, clientes, né? Na nova administração pública, nova gestão pública, consumidores. Já aqui no novo serviço público, cidadãos, tá? Aos cidadãos. E aqui, pessoal, qual o papel do governo no novo serviço público? Servir, tá? Então, vai negociar, intermediar os interesses entre cidadãos, né? E grupos aí da comunidade, criando o quê? Valores compartilhados. Então, busca aí o Estado, né? O governo, o papel dele é servir. Também a criação de uma coalizão entre órgãos públicos, né, sejam eles privados, como órgãos públicos, né, como também entidades da iniciativa privada e organizações sem fins lucrativos, né, com o fim de quê? Satisfazer necessidades mutuamente existentes, tá? Então tem essa atuação conjunta, né, e coordenada entre Estado, tá, e iniciativa privada e organizações sem fins lucrativos, tá? E aqui, pessoal, no novo serviço público, né, os servidores públicos devem respeitar a lei, né, os valores da comunidade, as normas políticas, os padrões profissionais, enfim, né, isso é importante, tá? As estruturas colaborativas com lideranças compartilhadas, né, tanto internamente como também externamente, com aquela visão de descentralização também, né, de certa forma,
Tá? Fica bem semelhante, né, em relação à nova gestão pública, tá, pessoal? Então, eu vou passar para vocês depois um quadro muito bom que tem, né, trazendo a distinção entre, né, esses três pontos aí, tá certo? Tá? Antiga administração, nova administração, né? E aí, nesse contexto, no Brasil, pessoal, nas últimas décadas, né, ocorreram vários estudos, tá, que foram realizados, né, sobre o tema, né, e as propostas, né, na grande maioria, que buscam justamente a reforma da administração pública brasileira, né, de certa forma, não prosperaram tanto assim, em função de quê? Da inexistência de vontade política, né, de vários governos, né, tá? Então, infelizmente, fala-se muito em reforma da administração pública. Mais à frente nas aulas eu vou falar sobre isso com vocês também. No entanto, né, na prática, a gente não vê esse esforço todo aí por parte do nosso legislador, especialmente por parte do nosso legislador, tá certo? Então vamos, né, aqui avançando. Bem, e agora, o que é o Estado, né, pessoal? Rapidamente aqui, né? Quando a gente fala do Estado, tá? Temos a palavra Estado, né? Quando fala aqui a palavra Estado, né? Que tem uma origem grega, né? Tá? E aí a palavra Estado tem relação com a chamada polis, né? A polis é o quê? A cidade-estado, né? Polis é uma palavra, né, de origem, né? Que origina, né, justamente o conceito, né, de política, que justamente o quê? A ciência, né, de governar a cidade, tá? Então, assim, a palavra Estado, né, tem essa origem grega, tá? E aí eu vou voltar hoje passar para vocês a questão também do entendimento romano sobre isso e tudo mais, né? E essas conotações conceituais, né, da antiguidade remetem, com certeza, para a modernidade, né, e para os conceitos de Estado, né, que nós identificamos atualmente, né? E esse conceito, ele é interpretado, pessoal, conforme cada cultura, viu? Tá? Então, vai depender de cada local. Por exemplo, na França, o Estado é denominado État, né? Já os alemães falam de State, né? Os italianos, Stato. Já os espanhóis e portugueses, né, falam Estado, tá? Estado, né? E aí, quando a gente fala aqui do Estado, né, o que vem a ser o Estado? Tem vários conceitos que eu vou passar para vocês também no material, né? Nada mais é, pessoal, que uma entidade, né, com poder soberano para governar o que? Um povo, né? Dentro de uma área territorial delimitada, tá? Então, o Estado é uma entidade que detém um poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, podemos dizer, pessoal, que os elementos constitutivos do Estado são poder, tá? Povo, território, né? Tem os que falam que só são esses três, poder, povo, território. Há também quem fala que o governo também faz parte, e também as próprias leis, né? Faz parte como elementos, né, constitutivos do Estado, tá certo? Tá? Então, isso é um ponto também, né, muito importante, né, entender o que é o Estado. E aí, a definição, né, de forma etimológica de Estado tem origem latina, né, como eu já falei, e ela é definida como uma situação permanente de convivência e fortemente relacionada com a sociedade política, e fala isso é da Lare, né, vou passar para vocês também, né. E aí tem um ponto importante, qual foi a primeira vez que a palavra Estado, ela foi, né, ela surgiu, tá? Foi na obra, pessoal, O Príncipe de Maquiavel, que foi publicada em 1532, tá? Então, a denominação, né, ela foi destacada pela primeira vez, né, a palavra Estado, tá? Na obra O Príncipe de Maquiavel, de 1532, que eu acho que muitos já leram, quem não leu, uma leitura muito legal, né? Você fala assim, fulano está maquiavélico, né? E justamente, né, dessa obra de Maquiavel, tá certo? E aí tem alguns conceitos de Estado, pessoal, que eu vou só comentar rapidamente para vocês, com vocês aqui, que eu vou estar disponibilizando, né?
Tem autor que fala que o Estado ele representa o quê? Uma sociedade composta basicamente, né, de um conjunto de indivíduos unidos e organizados, né, as pessoas, né, o povo, de forma duradoura, na busca de um objetivo comum, né, tá? Então, tem essa noção aí de sociedade, né, que é também muito importante. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ela não se estender tanto, tá? E aí, ó, vamos falar também que o Estado é uma criação que é artificial do homem, né, que a Zambuja define dessa forma, já que esse homem, desde que nasce, ele é submetido à proteção do Estado. E isso mesmo contra a sua vontade. Então, o cidadão ele sempre estará obrigado a seguir as regras estabelecidas pelo Estado. Então, é uma visão muito interessante também. Por exemplo, os impostos, você é obrigado a pagar, tem que pagar. Se não pagar, você tem consequências em relação a isso, né? Então, nós somos obrigados a pagar. Você paga mesmo não querendo, né? Você vai comprar um bem, alguma coisa, você está pagando imposto ali, né? Também, né? Outros falam que o Estado é uma estrutura organizada de forma política, jurídica, né? Isso eu vou também colocar para vocês essas definições, tá? Tendo como fim o bem público, tá? A partir de um governo próprio e de um espaço geográfico definido, aqueles elementos construtivos, né? Que compõem aí, né, o Estado, tá? Em relação à composição do Estado, né, pessoal, como já falei também, o que compõe o Estado? População, né, o Estado tem que ter população, certo? Território, né, e um governo independente, tá? Então, população, território e o governo independente, tá? Tem essa discussão toda em relação a Taiwan. Será que Taiwan é um Estado, né? Será que ela é independente mesmo da China, né? Uns falam que sim, né? Geralmente que é mais pró-China, os chineses, enfim, mas o mundo ocidental entende que boa parte que não, né? Taiwan seria, sim. Existe aquela questão, né? Que Taiwan pertence à China, mas a China não pode interferir em Taiwan. Então, uma celeuma aí, né? Muito grande, né? Nessa questão de Taiwan, né? Tá? Tá, pessoal? Então, em relação ao Estado, era isso. No material vai ter mais coisas para vocês lá estudarem, tá? E o governo, né? Quando fala-se em governo, tá? A gente escuta muito isso, né? Falar na televisão, né? O governo, não sei o quê, não sei o quê. O governo, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que é que vem a ser, né, pessoal? O governo, tá? Então, eita, deixa eu só voltar aqui, que eu saí aqui da página. Então, o governo, pessoal, nada mais é que o quê, né? Um conjunto de órgãos do Estado, né? Então, tem um conjunto de órgãos do Estado que deve contribuir para quê? Desenvolver as determinações e também as deliberações, né? Das estruturas que compõem ali, né? Componentes dos poderes constituídos, principalmente o poder legislativo, né? Principalmente o poder legislativo, tá? Por isso que até aqui na imagem, no slide de vocês, eu coloco o quê? Se não me engano, aí é o Senado, né? Então, especialmente o poder legislativo. Então, o governo, né, ele tem esse entendimento, tá? Esse conjunto de órgãos, né? Então, pessoal, e também, né, posso falar que governos são organizações que têm um monopólio suficiente de controle, né, para impor uma resolução ordeira, né, de disputas. Isso é uma visão também doutrinária, né, tá? E os governos, sem dúvida, né, eles representam, pessoal, o espaço de poder último de uma determinada sociedade, né? E ele pode, né, com certeza, influenciar todos os grupos, né, para que obedeçam suas decisões, tá? E esses grupos não podem fazer o mesmo. Então, o governo ele tem esse poder, né? Então, isso aí é de suma importância, né? E, por fim, né, o governo ele é uma organização que é especializada, né? Ela é distinta de todos os outros agentes sociais, numa base puramente positiva, sem postulados éticos, onde o governo é um agente social. Claro, né? Tá? Até porque quem dá legitimidade ao governo é o povo que, através do seu voto, né, coloca lá, né, um governante no poder. E quem governa não é o governante sozinho, né? Ele nomeia ali, né, todo o secretariado, isso no âmbito municipal, estadual,
como também, se for no âmbito federal, ministros, né? Enfim, tá? E aí tem uma questão também da relação do governo com a democracia, né? Por quê? A grande maioria dos governos existentes, pessoal, atualmente, né, é oriunda de práticas democráticas, né, de sua sociedade. Então, assim, mas ainda existem algumas ditaduras, né? Com certeza existe, né? E regimes ditatoriais. Mas a grande maioria são governos, né, com legitimidade popular, tá? A grande maioria, sim, tá? Então, as escolhas dos governos são feitas, pessoal, por meio do sistema representativo, né? E isso está bem latente quando nós temos as eleições. Esse ano vai ter eleição para governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República, né? Então, as pessoas vão lá votar, certo? Exercer a sua cidadania, né? E aí o governo que foi eleito ele vai ter a legitimidade para governar, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de governos democráticos, né, a doutrina, para definir um governo democrático, traz algumas questões, né? Então, só tem um único partido, né, que é escolhido por eleição popular para gerir o aparato do governo. As eleições são realizadas dentro de intervalos periódicos, né? Ó, todos os adultos que são residentes permanentes da sociedade agem de acordo com as leis, estão qualificados para votar, né? Cada eleitor pode depositar apenas um voto em cada eleição que participar. Então, uma série de regramentos aqui, né, que depois eu vou passar para vocês também, para caracterizar um governo como democrático, tá? Para caracterizar um governo como democrático. A questão dos partidos políticos, né, pessoal, são de grande importância para os governos democráticos, né? Então, não é possível, de forma alguma, conceber, né, esse modelo, né, um modelo de governo democrático, sem que exista o quê? A participação efetiva dos partidos políticos organizados. Não tem como você falar em democracia sem os partidos políticos, né? E são o quê? O que é o partido político, pessoal? São grupos aí de pessoas, né, que buscam se organizar com o fim de controlar o governo e seu aparato, tá? Obviamente, sempre em observância, né, às leis, tá? Então, é uma coalizão de indivíduos, né? Então, os partidos é isso, tá? Então, tem grande importância, né? A questão no Brasil são muitos partidos, aí isso talvez poderia ser revisto, né? Tem um limite, mas são muitos partidos, né? E aí tem aquela questão polêmica, né, do fundo partidário, fundo eleitoral, que é multibilionário, né? Muito dinheiro envolvido aí, né? Enfim, né, pessoal, tá? E para a gente já concluir a nossa aula, tá? Vamos aqui, né, avançando para trabalhar um pouco a questão da sociedade, né? A sociedade. Então, qual a importância da sociedade nesse contexto todo aí, né? Nós estamos trabalhando, tá? Então, até aqui, né, nós falamos sobre instrumentos que construem uma determinada nação, né, destacando o Estado, o governo, os partidos, falando sobre isso, né? E a sociedade está nesse âmbito, né? E, assim, voltando aqui, né? À primeira vista, né, pessoal, parece ser sem importância, né, nenhuma o fato de emprestar o termo sistema social. Aí tem uma questão aqui que a doutrina fala também, que a sociedade ela está presente, né, em um conjunto de inter-relações de coisas, tá? Então não tem como a gente falar da sociedade, de governo sem a sociedade. Aí tem uma questão importante que vamos trabalhar mais à frente, a participação social na gestão pública, né? Um dos meus dois mestrados que eu fiz, né, eu estou mestrado em gestão de políticas públicas pela UFT, a minha dissertação eu trabalhei justamente isso, a participação social na gestão da segurança pública, tá? Posso até depois, talvez até quando eu falar sobre participação social, vou disponibilizar para vocês como material só esse trecho, né? Não a dissertação toda, pelo amor de Deus, é cento e tantas páginas, né? Mas só um trechinho lá, deve ser umas 10 páginas, aí 8 páginas, trabalhando justamente a questão da participação social na gestão pública, que é algo assim extremamente moderno. Salvo engano, vocês aí vão ter o TCC, né? Tem o trabalho de conclusão de curso.
tá uma temática excelente, pessoal, para você que tem interesse, né? Trabalhar participação social na gestão de políticas públicas. Inclusive, esse tema vai fazer parte da minha tese, né? De doutorado, estou fazendo um doutorado também, né? Como eu já falei para vocês. E eu vou trabalhar isso, né? Lá, estou trabalhando essa questão da participação social, porque já foi o tempo, né? Das decisões serem tomadas entre quatro paredes ali, né? No âmbito do Estado e a sociedade ser jogada, né? Ao relento, né? Sem ser ouvida. Isso tem que ser evitado. Tá certo, pessoal? Então, por aqui, né? Acho que já conseguimos, né? Trabalhar muito bem, né, a aula de hoje, os temas propostos, tá? Vou disponibilizar o material para vocês também, beleza? E qualquer coisa, estou à disposição, o tutor também. Estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário nessa caminhada, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tá, pessoal? E bons estudos e qualquer coisa, estou à disposição. Até mais.